Olá, eu sou o Jonas Maria e hoje a gente vai falar sobre privilégio cis. Caso você não saiba o que é cisgênero ou acha que sabe, eu fiz um vídeo mais completo sobre isso. O link eu vou deixar na descrição. Algumas pessoas cis se recusam a se nomear dessa forma e a reconhecerem que possuem alguns privilégios em relação às pessoas trans. O que era de se esperar, né, gente? Geralmente a gente não lida muito bem com privilégios sendo apontados. Mas nesse vídeo eu vou falar rapidamente o que é cis, vou dar um exemplo de privilégio e vou explicar o porquê que esses privilégios existem. Parte 1, o que é cisgênero? Falando bem resumidamente, cisgênero nos estudos transfeministas é uma ferramenta de análise. Ele dialoga com outros conceitos tais como o de branquitude, o de heterossexualidade, e ele serve como esse descentralizador, né? Ele tira o outro desse lugar de normal, de natural. Como vocês sabem, a transexualidade durante muito tempo, e ainda hoje inclusive, foi vista como uma doença, porque ela não era natural, porque ela não era a norma. É muito importante que vocês entendam que esse conceito não é sobre sentimentos, não é sobre você se sentir homem ou mulher, e tampouco é sobre você concordar ou se identificar com essas imposições de gênero. Parte 2. Por que o privilégio cisgênero existe? Ainda que a gente tenha a mesma genitália, nós temos experiências sociais muito distintas, né? Eu tenho uma vagina, mas você não passa pelo mesmo que eu passo. Da mesma forma que uma mulher trans, ainda que ela tenha um pênis, ela não passa pelo mesmo que um homem cis passa. A despeito de como eu me identifique, ou de como você se identifique, e do que a gente acredita, eu sofro e passo por coisas que você não passa. Existe uma diferença inegável de tratamento, de percepção e de discriminação. E você não pode dizer que não, porque você não é eu. Você não vive o que eu vivo, né? Se você não é uma pessoa trans, se você não sabe qual é a vivência diária dessa pessoa trans, na prática, né? Não em teoria e não no que você imagina ou acredita que é, você não tem como falar sobre isso, porque você simplesmente não vive isso. Eu vou retomar isso mais adiante, mas é importante que fique claro que eu não estou falando aqui de uma experiência individual, né? Minha, eu, Jonas. Né? É óbvio que eu tenho minhas experiências, né? E sou privilegiado em algumas coisas e não tanto em outras. Mas a gente está falando aqui de experiências compartilhadas por um grupo. Parte 3. Exemplo de privilégio cis. Exemplos sempre nos ajudam a pensar melhor. E eu vou trazer um aqui para vocês. Pessoas cis são privilegiadas, por exemplo, por terem direito a um nome. Em outras palavras, pessoas cis são privilegiadas por terem direito à cidadania. Eu já vi uma pessoa falando assim: eu não tenho privilégio de ter um nome, né? Eu não escolhi meu nome. Vocês é que são privilegiados por poder escolher o nome de vocês. Não. O João W. Neri é um ótimo exemplo aqui. No livro dele, Viagem Solitária, ele conta a história dele. E o João era formado em psicologia e transicionou. Como naquela época, isso na década de 70 mais ou menos, não existia nenhum direito que protegesse as pessoas trans, o João simplesmente perdeu o diploma dele de psicólogo e não pôde atuar, né? Não era possível mudar de nome, isso não existia. Ele não existia. E aí ele teve que trabalhar como pedreiro, taxista, etc. Foi só em 2018 que a gente conquistou o direito de poder ir no cartório e mudar o nome. Sendo que antes era preciso entrar na justiça, passar por toda uma burocracia para tentar mudar. E ainda assim, mais no passado ainda, a gente era obrigado a passar pela cirurgia de redesignação sexual para tentar de novo mudar o nome. E era obrigado mesmo, fazia parte do protocolo. Se você não tivesse feito essa cirurgia, você simplesmente não poderia tentar mudar seu nome. Sendo que a cirurgia de homens trans sequer existia naquela época. Ainda hoje ela ainda é meio experimental aqui no Brasil. Ou seja, homens trans não mudavam o nome. A gente só conseguiu isso depois de muita luta, em 2018. Isso é privilégio cis. Notem que a gente está falando de uma questão político-social que afeta a vida de um indivíduo em todos os âmbitos. Afeta no trabalho, afeta na vida amorosa, afeta no lazer, afeta na saúde mental. Eu vou abrir um parênteses aqui porque eu quero falar da minha pessoa. Eu não mudei meu nome ainda.
E o meu nome de registro é um nome marcadamente feminino. Ele não é um nome neutro nem unissex. Então eu já vivi inúmeros problemas por conta disso. Eu já tive problemas em viajar de ônibus, porque parecia que eu estava com RG falso. Eu já tive problemas em mudar o plano da minha operadora, porque o atendente que estava me atendendo disse que eu não era eu, por conta da minha voz. Eu já não consegui fazer aqueles cadastros online que pede pra gente tirar uma foto junto com o RG, porque não condizia. E isso são só alguns exemplos, tá, gente? Porque isso se estende e se desdobra por tanto mais coisas que vocês nem imaginam. E olha que eu não tô nem considerando questão de dignidade humana ou de humilhação. E vejam só, gente, se eu quisesse manter o meu nome de registro ou mudasse meu nome para Rosa, por exemplo, eu até poderia. Mas aí seria esse confronto e esses desgastes constantes. Porque a sociedade brasileira não está acostumada a associar o nome Rosa a um homem. Ou simplesmente falar o Rosa. Mas seguindo, fecha parênteses. Pensem comigo. 0,01% das pessoas trans estão na universidade. Em contrapartida, 90% das pessoas trans estão se prostituindo. E a única característica que essas pessoas compartilham é ser trans. Esses são números muito alarmantes e muito pontuais para alguém negar que não existe diferença social entre uma pessoa trans e uma pessoa cis. Como eu falei no começo do vídeo e falo mais no vídeo sobre o que é ser cis, não é sobre sentimentos, não é sobre se sentir homem ou mulher, não é sobre se identificar ou concordar com o gênero imposto. É sobre o local que a gente ocupa na sociedade e de como somos percebidos e tratados. Eu e você, vamos supor, ambas fêmeas, né? Vulva, ovários, útero e tal. Ambas não correspondem com as expectativas sociais do que é ser mulher, né? Cabelo curto, roupas de homem, não feminina e tal. Ambas não se identificam com a noção de ser mulher. Até aí a gente tem muito em comum. Porém, socialmente falando, nós não estamos no mesmo lugar. A violência que a gente vive não é a mesma e não são pelos mesmos motivos. Algumas até podem ser, mas outras não. E mais uma vez, não sou só eu vivendo certas violências e tendo certas experiências. Há todo um outro grupo social vivendo as mesmas coisas, a despeito de todas as outras diferenças que nós temos entre nós. Isso é inegável. E esse compartilhamento de experiências se dá de maneira suficientemente parecida a ponto da gente poder nomear e distinguir nós de vocês sob um olhar social. Reduzir a violência de um grupo somente pelo fato de eles terem o mesmo genital é ignorar todas as outras nuances que nos perpassam. É ignorar a violência específica que mulheres lésbicas passam, é ignorar o racismo, é ignorar o capacitismo e todas as outras questões que se fazem presente conforme o contexto que se vive. Quando a gente diz que mulheres têm alguns privilégios por serem cis, nós não estamos dizendo que ela deixou de ser oprimida, né? A gente não está criando uma hierarquia de opressões, isso não existe. Você não fala para uma mulher negra que ela não pode fazer recorde de raça só porque ambas têm vulva, né? Apesar de ambas terem vulva, a experiência de uma mulher negra é completamente diferente, socialmente falando. Cisgênero é a mesma coisa. Enfim, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Por hoje é isso. Caso vocês queiram ler mais, eu vou deixar um link na descrição com algumas referências e sugestões de leitura. E caso vocês tenham alguma dúvida em relação a essa questão de privilégios e tal, vocês podem deixar no comentário que eu vou tentar responder todo mundo. Como sempre, muito obrigado por assistirem. Confira o meu Instagram que também tá na descrição. E é isso. Até o próximo vídeo.